Jair Bolsonaro. O que nós estávamos falando, Felipe, é que agora acontece muita coisa ao mesmo tempo. Nós temos três cenários que aconteceram. Primeiro, uma prisão domiciliar por conta da coação no âmbito do processo lá dos Estados Unidos. Segundo, a condenação da trama do golpe de 27 anos e 3 meses de prisão. Agora existe o tempo aí dos embargos. E terceiro, essa prisão cautelar causada agora por conta do rompimento da tornozeleira eletrônica por Jair Bolsonaro. Ou seja, 3 momentos distintos. E o que acontece agora com o ex-presidente Jair Bolsonaro? Por conta disso, a gente convidou o advogado Renato Ribeiro, especialista em direito constitucional, para a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto, desmembrar um pouco de tudo isso, para explicar para a nossa audiência o que acontece agora, porque está confuso, ninguém sabe muito bem o que acontece daqui para frente. Doutor Renato, muito bem-vindo e obrigada pela gentileza de nos atender nessa segunda-feira. Boa tarde, mais uma vez é uma grande satisfação falar ao Metrópolis, a toda a audiência tão crescente e tão qualificada. Eu queria começar com a seguinte pergunta. Houve essa questão do rompimento da tornozeleira eletrônica por Jair Bolsonaro. Se fosse qualquer outro ser humano, qualquer outra pessoa que tivesse feito o que Jair Bolsonaro fez, teria acontecido essa prisão cautelar ou haveria outro processo antes dessa prisão cautelar? Então, rigorosamente teria acontecido isso, porque a utilização da tornozeleira eletrônica é justamente para que a pessoa consiga ficar no conforto da sua residência, mas à disposição da justiça, e que a justiça tenha conhecimento em tempo integral do paradeiro da pessoa que está sofrendo uma condenação ou que tem alguma medida chamada, tecnicamente, uma medida restritiva contra si. Então, Bolsonaro, ele não estava preso preventivamente no cárcere, mas na sua residência, mas com um compromisso, com dever legal de utilização dessa tornozeleira eletrônica. Se ele tentou romper essa tornozeleira, evidentemente que tinha algum propósito. E esse propósito, no mais das vezes, é um propósito de fuga ou de tentar, de alguma forma, ludibriar a justiça. E foi isso que aconteceu. Houve uma tentativa, dentro de um contexto, há que se lembrar que houve uma convocação de uma espécie de manifestação. Imagina, uma aglomeração gigantesca de pessoas no ambiente, com rompimento da tornozeleira eletrônica, poderia acontecer rapidamente do ex-presidente, acessar um veículo e ir para outro lugar e tentar uma fuga. Então, isso é crível que acontecesse, especialmente quando as autoridades não tivessem o conhecimento específico do paradeiro dele. O ex-presidente Jair Bolsonaro não é vigiado constantemente por uma viatura da Secretaria Prisional aqui do Distrito Federal? Eu fico pensando como é que ele fugiria com essa viatura o tempo todo no condomínio para estar nessa vigília e fugir a partir dessa vigília. Essa a minha dúvida. Se existe essa viatura vigiando a residência dele, como é que ele fugiria? Então, assim, essa vigília, apenas essa vigília, seria argumento forte para uma prisão cautelar? Depende da aglomeração. A quantidade, segundo a Polícia Federal, a própria Polícia Federal, ela entendeu que, havendo uma aglomeração com milhares de pessoas ali, ia ficar muito difícil ter o controle daquela multidão e a fiscalização efetiva de toda a multidão. Então, essa é a grande questão. Carros, pessoas andando, pessoas que poderiam eventualmente até disfarçar o ex-presidente. Então, haveria uma possibilidade de fuga, de tentativa de acessar uma embaixada estrangeira, de alguma forma de tentar se evadir da responsabilização. O que nós temos que ter claramente aqui é que o ex-presidente, de um jeito ou de outro, goste ou não, ele é uma pessoa condenada pela justiça, ele tem uma condenação criminal que é em regime fechado. Essa condenação foi feita pela Suprema Corte do país, ou seja, um condenado criminalmente tem que cumprir pena.
Esse é o ponto. E nós estamos num contexto de que o outro condenado, Ramagem, já se evadiu do país, já está no estrangeiro, a partir daquilo que a gente sabe que seria a condenação dele inicial e o cumprimento de pena no estrangeiro, no território nacional. Então, para que se evite esse tipo de conduta, esse tipo de tentativa de fuga, ainda mais quando a gente está a falar de um ex-presidente que tem multidões ao seu lado, que tem recursos e tudo mais, que tem amigos no exterior, é evidente que é necessário esse tipo de medida. Muito bem, deixa eu colocar o Felipe na conversa. Felipe, sua pergunta aí para o doutor Renato, por favor. Boa tarde, Renato. Prazer estar com você aqui no Contexto Metrópolis. Eu queria que você analisasse a questão da prisão do Bolsonaro da seguinte ótica, né? Por que a Procuradoria-Geral da República, a Polícia Federal não pediram a prisão preventiva do Bolsonaro dentro do processo de tentativa de golpe de Estado, e sim dentro de um processo que o Bolsonaro não foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República. É bom lembrar que essa prisão domiciliar, que depois virou preventiva, está dentro de um processo que o Bolsonaro não foi acusado, né? E aí eu queria saber se você vê isso de forma legítima, correta e constitucional. Sim, por uma perspectiva. A questão da conexão dos dois processos. Então, tentar fazer da maneira menos técnica possível aqui para a audiência compreender, mas a abertura desse outro processo, ele decorre da própria ação penal envolvendo a tentativa de golpe e outros crimes para o qual o presidente Bolsonaro, o ex-presidente, foi condenado. Então, o que acontece? Quem são os envolvidos nesse outro processo? Especialmente o seu filho, Eduardo Bolsonaro, que é o arquiteto dessa tentativa de obstrução e cumprimento da justiça brasileira, inclusive com coação e com tentativa de alguma forma, resolver de uma maneira não jurídica essa ação em favor do seu pai. Daí a questão do tarifaço, da questão de conversar com autoridades estrangeiras e tudo mais. E dentro desse contexto, essa manifestação, a violação da tornozeleira e a tentativa de trazer o ex-presidente para qualquer outro lugar que não a sua residência, uma possível fuga, aconteceria a concretização daquilo que se pretendia quando se foi aberto esse processo, que é evitar a responsabilização do Jair Bolsonaro pelos atos praticados e pela própria condenação que ele teve. Então esse que é o ponto. Por isso que eu entendo que esses processos eles são conexos. Tem gente que está dizendo, olha, mas é responsabilização por ato de terceiro. Não necessariamente, porque existe uma conexão entre os fatos. Um processo ele só existe em decorrência da existência do outro processo. Bom, doutor Renato, agora a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro quer provar que o ex-presidente passou por um surto aí, que acabou acontecendo por conta de uma interação medicamentosa. Ou seja, ele tomou vários remédios, esses remédios não se combinaram bem, ele acabou tendo um surto, uma alucinação e colocou aí um ferro quente para tentar abrir a tornozeleira eletrônica. Houve um pedido de enviá-lo para a prisão domiciliar mais uma vez. O ministro Alexandre de Moraes negou o pedido. A defesa deve manter esse pedido com as mesmas alegações aí de problemas psiquiátricos, psicológicos, se baseando aí na questão mental do ex-presidente Jair Bolsonaro. O senhor acredita que será fácil para a defesa continuar utilizando esses argumentos, que o ministro Alexandre de Moraes deve acatar essa argumentação? Ou será necessário, por exemplo, que uma junta médica faça exames ou que os medicamentos, enfim, que essa interação medicamentosa ela seja analisada por uma outra equipe médica? Olha, eu vejo com grande preocupação. É claro que a defesa tem que encontrar, e eu digo isso na condição de advogado, tem que encontrar algum tipo de justificativo para a situação como essa. Mas é muito difícil que se acredite na versão de surto do ex-presidente. Ele é o ex-presidente da República, é alguém que até se prove o contrário
tem o vigor das suas faculdades mentais, tanto que presidiu o país, e que tentava, até então, boa parte de seus apoiadores, inclusive, fazê-lo concorrer novamente para a presidência da República. Agora, dizer que ele tem problemas mentais, que ele surtou e tudo mais, não faz sentido. Inclusive, colocaria em risco se ele ficar na própria residência, na presença dos seus familiares. Então, talvez fosse o caso de se verificar se ele encontra-se realmente com alguma patologia mental, alguma coisa assim, e levá-lo a unidades prisionais destinadas a pessoas com problemas mentais, que também existe. Isso está à disposição da justiça. Mas eu encontro que esse caminho é um caminho muito perigoso, a alegação de problemas mentais, de surtos psicóticos e tudo mais, envolvendo a figura do ex-presidente, inclusive envolvendo a própria biografia política do ex-presidente, dizer que ele tem problemas mentais ou que passou por problemas mentais devido à administração de medicamentos. Isso me parece muito sério, algo que não poderia, a meu ver, pelo menos, ser argumentado nesse momento processual. O que houve, o que está muito claro aí, é que houve uma tentativa por parte dele de romper esse equipamento, seja qual for a razão, mas é algo que não se faz. A regra é, esse equipamento está aí por determinação da justiça, justamente para que a justiça tenha a exata ciência do seu paradeiro 24 horas por dia. Então, uma tentativa de romper, e veja, não foi nem tentar romper a presilha, esse lacre que existe. Ele tentou romper o equipamento mesmo para mostrar que ainda ficaria no seu pé, ali no tornozelo, colocado. É uma coisa muito grave essa argumentação de surto psicótico, que, a meu ver, não parece que é muito razoável, não. Doutor, estávamos conversando, Felipe e eu, mais cedo, sobre tudo que vem acontecendo. Então, agora existe um prazo para os próximos recursos relacionados à trama do golpe. Houve a apresentação dos primeiros recursos, a primeira turma rejeitou os primeiros recursos do núcleo 1 da trama do golpe, onde Jair Bolsonaro está incluído. Agora, quais os próximos caminhos, levando em consideração que ele estava em prisão domiciliar, agora ele está numa prisão cautelar e que ele pode agora ser condenado, já foi condenado, mas enfim, agora, de fato, pode cumprir a sua condenação de 27 anos e 3 meses de prisão. O que acontece? Ele vai ter condição de apresentar novos embargos? Ele pode ser preso, mas ainda assim a defesa pode apresentar os embargos mesmo ele estando preso? Ele continuará preso na superintendência, mesmo condenado aos 27 anos e 3 meses de prisão? Ou ele vai ter que seguir para Papudinha? Como é que tudo vai proceder a partir desse prazo que se encerra dos embargos, dos recursos lá na Suprema Corte? Primeiro, o processo dele, são várias perguntas, né? O processo dele, ele está agora no momento que é o final do processo. No máximo, nós teríamos os embargos dos embargos. Mais do que isso, se correria o risco, inclusive, de multa processual por tentativa de protelatória. Nós dizemos isso no direito, tecnicamente, quando a parte ela tenta protelar, ou seja, atrasar o processo por uma razão ou outra, até mesmo para evitar uma prisão, alguma coisa nesse sentido, isso é passível de multa. Então, eu acho que seria muito complicado tentar novos recursos quando o processo já foi julgado no STF, já foram apresentados embargos rejeitados, e alguém vá tentar alguma outra medida judicial. Bom, a partir desse entendimento, nós teríamos o encerramento do processo, o que é chamado tecnicamente de trânsito em julgado, e a partir daí o cumprimento da pena, que também é chamado tecnicamente de execução da pena. E aí, fazendo a execução daquilo que foi colocado, quem vai tocar vai ser o juízo de execução da pena, que vai fazer a avaliação, se é o caso de manutenção da prisão na sede da Polícia Federal, se seria o caso do cumprimento inicial de um regime prisional como qualquer outro brasileiro, por exemplo, na Papuda ou outra unidade prisional, ou
se for comprovado por meio de uma junta médica séria e isenta que efetivamente o ex-presidente está numa condição de saúde tão precária que mereça, de maneira humanitária, ficar na sua residência em regime domiciliar. Mas isso tudo tem que ser visto de uma forma muito simples, para que não haja nenhum tipo de privilégio em relação ao ex-presidente e a outros brasileiros. Há muitos brasileiros que estão em situações muito complicadas dentro dos presídios, inclusive brasileiros que foram condenados pelos mesmos atos, os chamados atos do 8 de janeiro, e que não estão em prisão domiciliar. Por que razão, então, nós teríamos esse tipo de privilégio, entre aspas, ao ex-presidente, caso ele não esteja numa situação de saúde que seja extremamente delicada? Então, me parece adequado esse local da Polícia Federal, um local longe da imprensa, longe da mídia, longe de outros encarcerados, com dignidade, mas que ele possa cumprir a pena que foi aplicada de maneira digna, de maneira humanitária, mas também sem privilégios. Felipe, você, por favor. Renato, um ponto que me deixa extremamente preocupado, né, é quando eu vejo a quantidade de laudas, né, do acórdão, 2.000 páginas aproximadamente, né? É impossível em 2.000 páginas não ter contradição, não ter obscuridade e não ter omissão, né? Então eu vejo com naturalidade a possibilidade de ter mais de um embaixo de declaração, 2, até 3, né? São 2.000 páginas. 2.000 páginas, não é 10 páginas, não são tipo 20 páginas, são 2.000 páginas que eu estou falando, né? E aí eu entendo, eu recebi a sua opinião, né, sobre isso, né, que o fato da ameaça de multa e de sanção por considerar outros embargos de declaração protelatória, eu acho uma violação do jeito de ampla defesa, assim, né? Aí tem outra questão também, os embargos é infringente, né? A legislação, o regimento do STF fala claramente que eles são não unânimes, né? Mas por uma decisão jurisprudencial, né, o STF tem o entendimento que tem que ter 2 votos divergentes na turma para poder ser possível manejar os embargos infringentes. Você não vê a possibilidade, né, do STF mudar o entendimento no caso da trama golpista, porque é mais um recurso, né? É um recurso que a legislação permite, né? Além dos embargos de declaração, que eu entendo plenamente possível e viável, num acordo de 2.000 páginas, terem várias omissões e contradições, né? É anormal ter um embargo de declaração só numa decisão de 2.000 páginas, né? Aí eu queria colocar essa provocação para você aí. Sim, eu não acho anormal, Felipe, só um embargo de declaração. O que acontece é que um processo como esse, o que a gente tem que ter em mente é o que o embargo quer. Ele quer corrigir um erro de grafia, de nomenclatura, uma vírgula, um ponto final, uma palavra que foi escrita sem estar em maiúsculo, alguma coisa assim, embargo de declaração. Agora, a tentativa é mudar o mérito, é mudar a decisão, é fazer a decisão dos ministros que condenaram, Flávio Dino, ministro Zanin, ministra Carmen, ministro Alexandre de Moraes, mudar essa decisão, daí é outra coisa. E aí a questão dos infringentes, como o processo não foi unânime, teria que se analisar o seguinte: a Justiça, o Supremo Tribunal Federal, tem um firme convencimento, salvo engano, desde 2018, me corrijam se eu estiver equivocado em relação à data, que é necessário pelo menos 2 votos, né, são necessários pelo menos 2 votos, da forma que você, Felipe, colocou, para que seja admitido o embargo infringente. Se, por um acaso, o STF ele admite apenas com um voto, que foi o voto do ministro Fux, também foi um voto bastante técnico e tudo mais, mas apenas com um voto divergente, nós estaríamos mudando completamente, quanto o STF, quanto a Suprema Corte, o entendimento de vários anos em relação a isso. Seria algo casuístico? Se for algo casuístico, eu acho horroroso, porque estaria se dando um privilégio que não foi dado a outros brasileiros que também foram condenados pela Suprema Corte.
Agora, se é uma mudança de entendimento em favor da ampla defesa, do contraditório, e essa mudança vai perdurar para outros processos envolvendo outros brasileiros, aí sim. Só que daí teria que ver efetivamente o que a Suprema Corte brasileira vai adotar como entendimento. Não pode ser algo casuístico. Olha, porque ao Bolsonaro nós vamos permitir isso. Porque há outras pessoas envolvendo nessa chamada trama golpista que foram condenadas e que não tiveram esse tipo de privilégio. O processo, inclusive, muitos transitaram em julgados, as pessoas estão cumprindo as suas penalidades e tudo mais. Então, esse é o grande ponto, é tirar o nome da pessoa que está na capa dos autos. É porque é o Bolsonaro ou porque a corte eventualmente vai se tornar um pouco mais garantista e garantindo mais esse direito de defesa? Se esse for o assunto, eu acho que todo mundo vai concordar que sim. Agora, se for uma coisa exclusivamente ligada ao ex-presidente, daí não faz nenhum sentido. Bom, doutor Renato, te agradeço muito pela análise, pelas explicações, pela participação aqui no Contexto. Eu te espero numa próxima oportunidade. Foi um prazer falar a todos vocês, especialmente a falar ao Metrópolis.